Olá, pessoal! Nesse vídeo, falaremos sobre ótica geométrica, especificamente o assunto de espelhos planos. Mapa mental 3 de 10. Espelhos planos são superfícies planas, opacas, capazes de refletir a luz, ou seja, devolver a luz ao meio de origem. Neste nosso exemplo, nesta figura, colocamos um objeto à frente de um espelho plano. Os raios de luz refletem-se no espelho e formam a imagem. A principal característica dos espelhos planos é a simetria. Simetria significa dizer que os ângulos de reflexão, incidência e reflexão serão sempre iguais. Essa simetria se estende também à imagem. A imagem manterá o mesmo tamanho e a mesma posição. E a distância entre o objeto e o espelho será igual à distância entre o espelho e a imagem. A imagem produzida em um espelho plano possui as seguintes características. Virtual significa dizer que é formada por prolongamentos dos raios refletidos. Direita significa dizer que tem a mesma orientação do objeto. Mesmo tamanho diz respeito à simetria. Simétrica diz respeito às distâncias iguais. E enantiomorfa. A palavra enantiomorfa significa dizer uma troca direita-esquerda entre o objeto e a imagem, como exemplificado nesta figura. O que é esquerdo para o objeto é direito para a imagem. Não é uma inversão, é uma reversão. Inversão é dizer que a imagem está de cabeça para baixo. Reversão quer dizer que trocou a direita com a esquerda. Uma imagem que sofreu reversão é chamada enantiomorfa. O mais importante no estudo dos espelhos planos são os fenômenos possíveis. Temos 4 fenômenos. O primeiro deles é a translação. Transladar o espelho significa mover o espelho na frente de um objeto fixo. Quando o espelho é movimentado, a imagem também se movimenta. Chamamos D minúsculo a distância movida pelo espelho e D maiúsculo a distância movida pela imagem. Quando o espelho se move de uma distância Dzinho, a imagem se move uma distância 2Dzinho, o dobro. Isso implica que a velocidade da imagem será o dobro da velocidade do espelho, porque tem que percorrer o dobro da distância no mesmo tempo. Rotação é o segundo fenômeno possível com os espelhos planos. Girar um espelho de uma posição inicial para uma segunda posição fará com que os raios de luz mudem. O raio refletido em relação ao primeiro raio refletido mude de posição. Alfa é o giro do espelho. Beta é o giro da imagem, ou o giro do raio refletido. Quando um espelho gira de um ângulo alfa, a imagem gira de um ângulo 2 alfa. Terceiro fenômeno importante, a associação de espelhos planos. Quando colocamos 2 espelhos planos, formando um determinado ângulo entre eles, podemos obter um número N de imagens, dependendo do valor do ângulo entre os espelhos. Alfa é o ângulo entre os espelhos e N o número de imagens formadas. A equação para se calcular o número de imagens é 360 graus sobre alfa menos 1. Em nosso exemplo, o ângulo entre os espelhos é de 60 graus. 360 graus dividido por 60 graus são 6. Menos 1, 5. São vistas 5 imagens na figura. Por fim, o último fenômeno possível com os espelhos planos é o campo visual. Campo visual é toda a região do espaço, vista por um observador, por reflexão em um espelho plano limitado. Quando o espelho possui um tamanho limitado, raios de luz que incidem nas bordas do espelho vão produzir um campo visual.
Para que você possa desenhar esse campo visual, siga as regrinhas. Primeiro, construa a imagem do observador. Segundo, desenhe raios de luz que passem pelas bordas do espelho, a partir da imagem do observador. Terceiro, selecione toda a região entre estas retinhas e o espelho. Você tem aqui o campo visual. Muito bem, encerramos o estudo de espelhos planos, mapa mental 3 de 10. Um abraço.